e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhe muita coisa. Gente, olha que legal. Quando Jesus vê aquela multidão, ele teve uma coisa chamada compaixão. E parece uma coisa simples, sabe? Talvez para você, meu irmão, minha irmã, é normal, sabe, ir na igreja, é normal você orar a Deus, é normal você adorar a Deus, é normal você ser abençoado. Mas eu te pergunto, e as pessoas que não conhecem a Deus? Será que eu e você temos compaixão? E olha que interessante, aqui Jesus fala o seguinte, olha, porque eram como ovelhas sem pastor, então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ô, gente, quantas pessoas hoje que são ignorantes? Quantas pessoas hoje sabe que você conhece que é ignorante? E quando eu falo ignorante, gente, não é questão de ser burro, não, de ser, sabe, não é no sentido não é no sentido pejorativo da palavra, sabe? Quando eu falo de ignorância aqui, é o fato da pessoa não saber como quer chegar a Deus, não saber talvez resolver o seu problema no casamento, não saber talvez como conseguir um bom emprego, não saber, por exemplo, como lidar com seu filho, como lidar com a sua filha, não saber como lidar em sociedade, não saber, sabe, a ignorância no sentido, sabe, de você não saber as coisas. E eu falo isso, gente, porque muitas vezes eu falo que infelizmente, eu já tive esse sentimento, sabe, de às vezes saber mais que alguém algumas coisas e falar comigo assim, o problema é desse, Jesus estudou, não correu atrás. E eu falo isso, meu irmão, minha irmã, porque muitas vezes eu e você, quando tá na igreja, por exemplo, lembra quando é culto de Santa Ceia, sabe? Aquele culto, sabe aquele culto abençoado seu lá e tal? Que você sabe que, Deus desceu aqui na terra e teve glória daqui, glória dali, tal. Ele fica cheio do poder de Deus. Só que aí, lembra que está cheio do poder de Deus, a gente sai na rua assim e fala assim, coitado desses pecadores, coitado desses miseráveis, sabe? Como se eu e você fosse algo melhor do que essas pessoas, sabe? E é interessante o seguinte, olha, Jesus teve compaixão deles porque eles eram como ovelhas sem pastor, então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ô meu irmão, minha irmã, parece clichê isso, talvez eu não sei se você já ouviu isso, sabe? Mas se tem algo que pode transformar alguém, é o ensino. Sabia disso, Samuel? Se tem algo que pode mudar a pessoa, que pode mudar uma história, que pode mudar uma vida, é ensino. É instrução. É uma coisa que talvez você nunca percebeu, talvez. É tanto, igual, por exemplo, todo mundo sabe que o apóstolo Pedro, por exemplo, ele andou com Jesus, ele foi um dos. Ele foi dos apóstolos ali, foi o principal apóstolo, sabe? Que mais perguntava, que mais questionava, que mais errava, que mais acertava, que mais tudo, sabe? Só que lá na frente você vai ver o seguinte, quem mais escreveu o livro? Quem mais escreveu o livro da Bíblia foi quem? O apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo nem conviveu com Jesus, pra você ter uma ideia fisicamente, na época que Jesus estava, antes da crucificação. Mas por que Deus usou mais? Não que seja que Deus usou mais Paulo, sabe? Mas por que a maior parte da Bíblia hoje estava com quem escreveu foi Paulo e não Pedro? Justamente por quê? Por causa da instrução, sabe? E quando eu falo instrução, gente, não é faculdade, de fazer Harvard, de fazer pós-graduação, não. Às vezes a instrução é uma coisa mais simples. Uma coisa que eu acho muito legal, por exemplo, já dando uma canja, né? A minha esposa, por exemplo. Gente, pensa na pessoa que sabe cozinhar demais, é a minha esposa, tem que ver. Pra você ter uma ideia, quando eu casei eu tinha 65 quilos, hoje eu tenho 110 quilos. Eu engordei 45 quilos depois que eu casei, gente, pra você ter uma ideia. Pra eu engordar assim é porque a comida é boa, né? Só que assim, uma coisa que eu acho muito legal da minha esposa, que ela gosta de ensinar.
Ela pega a coisa mais complexa e fala, não, é fácil, você pega assim, 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 faz assim, faz assim, faz assim, dá certo. Se a pessoa quer ensinar, ela, não, isso faz assim, é bem simples. E eu falo isso, sabe por quê, gente? Porque talvez você não percebeu isso, irmão, mas talvez o pouco que você sabe. E quando eu falo sabe, não é só em relação à palavra de Deus, não é só em relação a Jesus, sabe? Mas eu falo em relação à vida como um todo. Talvez, sabe, o pouco que você sabe pode ser a luz, pode ser a chave que pode mudar a vida de alguém, sabe? E olha que interessante, continuando aqui, olha. E aqui, Jesus teve compaixão dessas pessoas, porque ele viu elas como ovelhas sem pastor. Você entendeu? E eu assim, gente, não que eu apoie, tá, gente, o movimento dos desigrejados. Eu acho que quem quer ouvir a palavra de Deus vai lá na igreja e pronto. Mas tem gente que não vai chegar na igreja, gente. Tem pessoas que talvez não vai chegar aí numa igreja. Tem pessoas, talvez, ou dependendo do lugar, que não vai ter esse contato, talvez. Mas ainda assim, mesmo assim, todavia assim, Deus pode mandar alguém para poder ir lá. Vou pegar um exemplo desse, por exemplo, o eunuco. A Bíblia conta lá no livro de Atos que tinha um eunuco andando no meio da carroça dele lá e lendo os livros de Isaías. Só que assim, o eunuco estava lá no meio do caminho da estrada, sabe? E assim, ele lendo com o maior coração, com o maior sede, sabe, a palavra, só que ele não estava entendendo nada. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas hoje que têm sede de Deus, que têm sede da vontade da presença de Deus, por mais que busquem, mas não estão entendendo nada. E é interessante que a Bíblia fala o seguinte, que Deus pegou o apóstolo Filipe, transladou ele, pegou ele onde que ele estava, colocou ele lá perto, levou ele lá nesse eunuco. Aí ele pega e sobe na carroça com o eunuco, começa a andar com o eunuco, ensina o eunuco a palavra sobre o reino, fala que era Jesus, tal. E aí de repente o eunuco pega e fala, não, agora eu entendi. Aí o próprio eunuco olha assim pro lado, né, que tava na carroça, né, e vê um poço d'água, um lugar que tinha água. E falou assim, olha, ô Felipe, o que me impede de ser batizado? Felipe olhou assim, nada, pode batizar agora. Aí Felipe foi lá, batizou ele, aí de repente, Felipe foi embora, sumiu, voltou de novo lá pro esquetado. Já viu essa passagem? Lá doido, é lá nos Viados, Fábio. Gente. É muito legal, gente. Assim, é muito legal. Depois que eu ler o livro de Atos. Não vou contar o resto da história não, porque depois você não vai saber não. Mas é bom ler o livro de Atos, pra quem não sabe, gente. Os 28 capítulos do livro de Atos contam o que, gente? Os atos dos apóstolos, entendeu? Algumas coisas que aconteceram, como a igreja primitiva começou, entendeu? É muito legal, gente. É muito legal porque, assim, se você ler o livro de Atos, ou você vai ficar muito feliz, né? Ou você vai ficar muito triste. Ou você vai entrar em choque de realidade. Hã? Eu acho que não é decepcionado, né? Porque aqui, graças a Deus, como é a rádio, ela tem várias... interdenominacional, né? Então tem vários irmãos de várias igrejas diferentes me ouvindo aqui agora, entendeu? Então, tipo assim, algumas igrejas vão ficar felizes, algumas vão ficar tristes, né? Mas deixa pra lá, isso aqui não é o caso da pregação. Aí, gente, continuando com o interessante. Quando Jesus começou então a ensinar muitas coisas para os discípulos, para a multidão, versículo 35. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos para comprar para comer. Olha que interessante, gente. Olha que legal, olha que coisa interessante. Primeiro, olha só. Jesus teve compaixão daquela multidão toda, por isso que ele começou a pregar de novo, a ensinar o pessoal. Lembrando, gente, que quando Jesus ele foi para esse local, ele chamou os discípulos dele. E mas esse foi de barco, porque na verdade era pro discípulo comer uma coisa ali e descansar um pouco, tal, né? Que legal, não é o making off dessa igreja aí, não é verdade? Tem making off da igreja? Eu não tenho. Tem, tipo assim, a gente tem, geralmente tem o culto normal, né? Aí quando termina o culto, tem lá o partidor lá dos pastores, dos músicos, diaconato, diaconisa, ciclo de oração, não é isso? Não tem isso? Toda igreja tem isso aí, né? Então, esse momento aqui era pra ser esse momento, gente, making off do ministério. Making off, é pra você ver. Aí eu inventando palavras de novo. Aí acontece, gente. Aí o próprio discípulo fala assim, ó, Jesus,
Esse lugar é um deserto, esse lugar aqui é deserto, já tá tarde. Manda o povo ir embora para ir aos campos e povoados e vizinhos para comprar algo para comer. Gente, o que você acha que é a atitude dos discípulos ao falar isso com Jesus? O que você acha, Samuel? É. Não, o que você acha dessa atitude? Ele fala, do próprio discípulo se preocupar com a multidão. Gente, já tá ficando tarde, porque vai ter fome, não tem onde comprar alimento aqui, mas dispensar o pessoal. É exatamente, na verdade, gente, a mesma compaixão que Jesus teve de ensinar eles, os apóstolos aqui teve compaixão o quê? De cuidar, de zelar por eles, questão assim de, gente, como é que vai alimentar esse pessoal? Eu falo isso porque eu já vi muitas pregações do pessoal falando, porque um discípulo não teve fé. Não, gente. É questão humana, tipo assim, questão lógica mesmo, sabe? Não foi nada não foi por maldade, foi por cuidado. Tipo assim, não, gente, já tá tarde já, entendeu? Vai escurecer. E lembrando, gente, que naquela época, gente, não tinha CEMIG, tá? Naquela época não tinha não era igual a CEMIG, quando dá 5h30 da tarde, sabe? Os postos acendem, né? Nada disso, aquela época lá não tinha isso não, gente. Não tinha energia elétrica, entendeu? Então imagina como é que era perigoso e era terrível isso. Aí, olha que interessante. Aí, ele porém respondeu, dei-lhe vocês algo para comer? Aí, olha que legal, gente. Gente, olha que loucura. Jesus tem compaixão do povo e prega para eles, ensina para eles muitas coisas. Aí o discípulo pega e fica preocupado com os discípulos e fala assim, Jesus, despeça esse pessoal, porque senão tá ficando tarde, eles não vão ter nada que comer. Aí, olha que interessante. Jesus fala com ele assim, olha, dá vocês ele de comer, uai. Tipo assim, você tá preocupado com ele? Então resolve o seu problema deles aí, uai. E daí, Jorge, o que tem a ver essa resposta de Jesus? Olha, ele fala assim, dele vocês algo para comer, ou seja, ei, vocês aí, resolve esse problema dele aí. Vou te contar uma fofoca. Isso aqui, gente, é porque você lembra que eu falei lá atrás, quando a gente tem compaixão das pessoas? Cabe, meu irmão, minha irmã, quando você se sente tocado de ajudar alguém, você fica preocupado com alguém, sabe? Às vezes você até lembra da pessoa em oração, dá aquela vontade de pregar o evangelho. Então, a mesma resposta que Jesus deu para aqueles discípulos naquela hora é a mesma resposta de Deus para você. Vai lá e faça. Resolve você o problema. Entendeu, Samuel? Você entendeu, meu irmão? Todas as vezes, sabe, que o Espírito Santo de Deus ele te inclinar a uma situação, seja de intercessão, de compaixão, de dor, algo, sabe, que você está condoendo ali, e seu espírito se comoveu com aquilo de querer ajudar, de querer mover, o que a gente faz? Muita gente faz, não, eu vou orar, vou levar pro meu pastor resolver. Não, meu irmão. Se Deus tocou no seu coração essa situação, se essa situação chegou até você, a palavra de Jesus para você é: resolve você o problema. Aí, olha aí a resposta dos discípulos. E eles disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto em pão e dar de comer? Olha pra você ver, gente. Aqui já falou a conta, queriam 200 denários. Se não me engano, o denário acho que era quase R$1.000, pra você ter uma ideia. Não é isso? Acho que é. Depois que eu vou. Depois que eu me lembro de corrigir isso aí, tá? E falar quantos cada denário. Porque eu acho que atualiza, né? Mas eu acho que é quase isso mesmo. E aí, gente, olha que interessante, gente. Aí o que acontece? Os discípulos responderam certo. Pra fazer isso, precisa de tantos tipos pra resolver isso. Que é a mesma resposta que eu e você daria para Jesus, sabe? Não, Jesus, para eu poder ajudar, por exemplo, eu poder ajudar o necessitado, eu tenho que ganhar R$10.000, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, eu não posso por causa disso, por causa daquilo outro.
Meu irmão, minha irmã, quantas situações que chegam na minha vida e na sua vida, que você sente compaixão, você sente de ajudar, você sente fazer, o Deus toca no coração de fazer, e aí você fala com Deus, Deus fala com você, vai lá, meu irmão, faz, vai lá, minha irmã, faz. Só que aí você fala, não, mas em nome de Jesus não vai me dar condição. Hein? Eu já vi de falar assim, não, quando Deus me dá condição, eu vou doar 10 cestas básicas. Não, quando Deus me dá condição, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer não sei o que, eu vou lá na praça da rodoviária levar comida pros mendigos. Ah não, eu vou juntar aqui e vou pegar e doar roupa para não sei quem. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ô gente, ei. Aí, né, olha que interessante. Olha qual foi a resposta de Jesus. Perguntou ele, quantos pães vocês têm? Verifique. Traduzindo a pergunta dessa resposta para o dia de hoje é, o que você tem na mão? Meu irmão, minha irmã, o que você tem na mão hoje, agora? Você entendeu agora? Tem uma coisa, sabe, que eu tenho pensado muito, sabe, ultimamente. Chama-se brevidade da vida. A vida é um sopro, ela passa muito rápido. Quanto tempo tem a rádio já, Samuel? 10 anos já que tá aqui a rádio, né, Samuel? E pra você, parece que foi ontem, né? Por quê, gente? A brevidade da vida. Tá tudo passando rápido, gente. Tá tudo acelerado. Sabe? Não existe mais situação para quando Deus abençoar, quando Deus fazer, quando eu tiver condição, quando não sei o que. Não, porque quando o Lula sair, entrar no Bolsonaro melhora. Ah, não, quando não sei o que lá mais, quando mudar não sei o que. Ah, quando não sei o que. Ei, meu irmão, minha irmã, não existe o quando. O que existe é o agora. E eu te pergunto, o que você pode fazer agora? E olha que interessante, gente. E quando ficaram sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes. Aí quando eles pegaram, foram lá, né? Foram lá pesquisar lá, tal, acharam, nós temos alguma coisa. 5 pães e 2 peixes. Aí isso aconteceu? Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes. E aí você já sabe da história, não sabe? Você sabe a história, só? Aqui já sabe a história, né? Aí daqui pra lá, todo mundo conhece a história, né? Aí todo mundo já sabe da história, né? E aí todo mundo já sabe da história, que é o quê? A multiplicação dos peixes, dos pães e dos peixes. E aí foi aquele milagre, né? Foi um dos maiores milagres que teve, né? Na verdade, todos os milagres foram grandes, né? Foram maiores. Esse foi todos os grandes maiores milagres que teve, né? Que na verdade todos os milagres de Jesus são grandes e maiores, né, gente? E aí, olha que interessante. E aí vem a história que você conhece, certo? E aí Deus fez um milagre. Meu irmão, minha irmã, se você se apresentar a Deus hoje, com o que você tem hoje, talvez, sabe, os seus 5 pães e os seus 2 peixes é um vale transporte, é uma refeição do almoço, pode compartilhar com alguém. Ou então é a palavra de Deus mesmo, sabe? A semente, algo de você, é você orar por alguém que você gosta. Mas você sabe muito bem o que é hoje os seus 5 pães e 2 peixes. Saiba de uma coisa, sabe? Que Deus pode multiplicar isso. Deus pode fazer milagre disso. E olha que interessante, gente. Só para terminar o texto, para eu começar a pregar. Versículo 43 fala o seguinte: e todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão. E os que comeram foram 5.000 homens. Epa, meu Deus do céu. 5 pães e 2 peixes, gente. Virou. Jesus multiplicou, todo mundo comeu e ficou farto. E no final ainda cobrou 12 cestos cheios. O que eu aprendo com isso?
Aí eu te pergunto, gente, vocês lembram no início da história que eu falei com vocês? Que quando Jesus ele foi para esse local, era para ir ele e os discípulos, os apóstolos, que depois veio a multidão. Aí, gente, olha que interessante. Quantos pães que eles tinham? 5, 2 e 3 peixinhos, né? Quantos que eles ficaram? Com 12 pão cheio. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo o seguinte, meu irmão, minha irmã, que quando eu e você usa o pouco que eu e você temos em prol do reino de Deus, Deus ele multiplica o que a gente tem. Deus ele provê. Certo? Não é verdade? Mas agora eu quero te mostrar esse texto por uma outra ótica agora. Você percebeu que desde o primício teve a misericórdia de Jesus, depois teve a compaixão dos discípulos, teve a conversa de Jesus, de maneira a resolver o problema. Aí ele pegou e deu uma solução lógica. Aí Deus falou assim: não, fala o que tem aí, verifica isso aí. Aí depois teve a multiplicação de peixe. Aí depois sobrou 12 cestos cheios. E aí eu te pergunto: será que aqueles 5.000 homens, fora as crianças e mulheres, então eu posso chutar aí que umas 20.000 pessoas ali estavam ali mais ou menos, gente? Ué. Se tem um homem, deve ter 2 mulheres, pelo menos uma mulher e uns 4, 5 crianças. Então, bota a conta aí, gente. Você pode ver, qualquer grupinho que você vê aí de gente reunida, sempre vai ter mais mulheres e crianças do que homens. Concorda comigo, gente? Então, para ali ter 5.000 homens, é que tinha muita mulher, certo? E criança. Mas olha que interessante, gente. Será que todos que estão ali foram salvos? Não sei, a Bíblia não fala isso. Será que todos se converteram? Não sei, a Bíblia não fala isso. Só que uma coisa que eu percebi nesse texto também é o seguinte: bem-estar. Como assim, Jorge? Muitas vezes, sabe, eu e você somos usados aqui na terra para poder promover na vida de alguém o que? Bem-estar. Sabia disso, Samuel? Como assim bem-estar? Vou pegar um exemplo que aconteceu comigo ontem, por exemplo. Ontem eu tava fazendo entrega da Shopee, né? E teve uma entrega pra fazer, por exemplo. E eu cheguei na casa da cliente pra entregar o pacote. Ela não tava em casa, não atendia o telefone, não atendia o WhatsApp. E aí o que acontece, gente? Quando a entrega assim, a gente volta com o pedido, né? Só que essa cliente que eu fui entregar, eu já conhecia ela porque ela já era passageira minha da VAPT, né? E também era da igreja que ela é, mas ela é irmão de igreja. O que acontece? Por ela ser irmão de igreja, o que eu fiz, gente? Eu peguei, entrei no meu WhatsApp, né? Achei um outro telefone que ela tinha. Aí eu peguei, mandei mensagem pra ela, vim aqui ontem, né? Fiz o programa. Aí depois que terminou o programa aqui ao vivo, eu fui embora e entreguei o pacote pra ela. Ou seja, gente, olha que coisa boba. Eu, como entregador, eu fiz um bem-estar para uma pessoa que também é irmão em Cristo de outra igreja. Você entendeu? Vou explicar. Deus coloca cada um de nós na sua profissão para poder promover o bem-estar de outro irmão que também é irmão em Cristo. Você entendeu o que quer dizer, meu irmão? Vou explicar de novo. Lembra que eu falei dos cuidados que os discípulos teve com essas pessoas? De provocar o bem-estar neles? É por isso que às vezes, eu não sei se você já percebeu isso, mas, por exemplo, você na sua profissão, seja Uber, seja VAPT, seja pedreiro, seja sonoplasta, seja o caixa do supermercado, seja gerente de banco, seja advogado, seja empresário, seja político, seja da prefeitura, seja o que for, meu irmão, você não é a sua profissão. Oi? Ô, pastor Ismael, um abraço pra você aí, tá? Deus abençoe a sua vida. Tô lá de café aí. Eita, aqui, ó. Olha o café que nasce também aqui, ó. Foi bem na hora mesmo. Deus abençoe o seu, tá, pastor Ismael? Aí, gente, o que eu quero dizer com isso? Que a sua profissão não é a sua vida. Como assim não é a sua vida? Por exemplo, eu vou pegar o carro aqui meu de exemplo de entregador. Eu não sou crente. Aliás, eu não sou entregador e sou crente. Na verdade, eu e você, nós somos agentes do reino em função de entregador, pedreiro, servente, entendeu? Ajudador, motorista,
entregador, toda profissão que você imaginar. Você entendeu? Mas pra que qual... Qual filme? Por quê? Na Terra, os alienígenas estão na Terra, mas são alienígenas, mas tudo em funções de pessoas. Ah, tá. Não, mas na verdade, assim, já que ele falou isso aí, o Samuel, na verdade é o seguinte, gente. Nós, eu e você, meu irmão, minha irmã, nós somos embaixadores de Cristo disfarçado. Você de manicure, de cabeleireira, de frente de caixa, entendeu? De pastor, de pregador, de músico, de diaconisa, de motorista, de empregada doméstica, de empresário, de polícia. O que eu quero dizer com isso? Só que na verdade, o que rege cada um de todos nós é o que? O reino. E querendo ou não, gente, uma coisa muito importante do reino é a gente, como é que eu e você estabelece o reino de Deus aqui na terra? É quando eu e você, naquela pequena função que eu e você executam no dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas atividades, a gente consegue proporcionar bem-estar a outras pessoas. Porque na verdade, gente, isso é servir bem as pessoas. Por exemplo, você trabalha no supermercado. Quando você fala assim, bom dia, sabe, Deus abençoe a sua vida, que não sei o que. Você está o quê? Servindo. Você está fazendo que a vida de outra pessoa seja melhor que isso. Você entendeu agora que sentido isso? Eu falo, por exemplo, gente, no meu caso, por exemplo, que na VAPS, por exemplo, gente do céu, vocês não têm noção de tantos casamentos, sabe, que pela misericórdia de Deus, a gente conseguiu consertar lá dentro do carro, conversando com um, conversa com o outro, sabe? Quantas famílias que foi restaurada. Eu falo isso não é questão de orgulho não, sabe? Mas é pra vocês entenderem que há resultado nisso. Sabe? Talvez, meu irmão, minha irmã, você talvez nem perceba, sabe? Que o bem que você faz à sociedade, mas a partir do momento que você, sabe, é a pessoa do bem, procura ajudar o próximo, isso você está exercendo o reino de Deus aqui na terra. Isso é você se ter compaixão deles. E eu falo isso, sabe por quê, gente? Porque na igreja às vezes fala assim, glória a Deus, aleluia, irmão, beleza. Mas no seu trabalho, gente, pelo amor de Deus, é uma bruaca. Bruaca é um bom sentido de falar. Eu falo isso, sabe por quê, gente? Porque eu trabalho lá no contraste, tá? E assim, eu nunca, e aí acontece, o Samuel, já aconteceu umas 3 vezes isso. Umas pessoas, sabe, que na igreja fala assim, Senhor, irmão, que não sei o que, não sei o que. Mas quando vai tratar os outros, sabe, da mais que entregador, motorista de aplicativo, gente, trata numa arrogância. Ai, nem conto. Muito engraçado, gente. Nem vou contar os casos aqui não, que não eu vou denunciar algumas coisas aqui. Mas você vê que é 2 pessoas diferentes. Uma pessoa que tá na igreja e que tá em casa. Sabe, meu irmão? E eu aprendi uma coisa, meu irmão. Eu e você temos que aprender a servir a Deus o tempo todo. E a melhor forma de servir a Deus é servir ao próximo. E eu falo servir ao próximo não é só na sua igreja, é na sua rua, é com a sua vizinhança, no ambiente de trabalho, é com as pessoas que você interage. Você entendeu como é que isso é muito sério? É isso que é pregar o reino de Deus, sabe? É isso que o programa nós chama Academia do Reino, porque o nosso objetivo aqui é a gente instruir a vocês a não só falar do reino, mas viver o reino de Deus aqui na terra, porque lá em Lucas 17 e 16 fala o seguinte, 16 e 17 fala o seguinte, que o reino de Deus não está lá ou cá, porque o reino de Deus está onde? Está dentro de nós. E quando eu e você andamos em boas obras, como eu e você praticamos boas obras, nós estamos o quê? Nós estamos o quê, gente? Expondo pro exterior, expondo pro físico o reino que há dentro de mim e dentro de você. Se entendeu agora? Por que é muito importante às vezes, meu irmão, minha irmã, Deus conta com você. A mesma palavra que Deus falou assim com Abraão, Deus abençoou Abraão, abençoou. Ele falou assim, ó, agora sê tu uma benção. Meu irmão, chegou a hora de você ser, não só de você ser abençoado, mas chegou a hora de você ser uma benção. Chegou a hora, sabe, tipo assim, pra falar, gente, que irmã abençoada, que irmão abençoado, dá gosto de estar com ele. Você entendeu agora? E isso, gente, não é questão de falar assim, não, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo outro. Não, você tá doido.
Eu tenho, isso aqui é coisa pessoal minha, tá? Mas eu tenho uma oração com Deus que é assim, Deus, não deixa eu ver as coisas boas que eu fiz. Os efeitos, sabe? Eu não gosto de ver, não. Porque senão, você acaba se vangloriando. Você entendeu? É triste isso, gente. Eu falo que, assim, quem é pastor e sabe muito bem disso. Quando você tá no culto assim, né? E faz uma pregação, daquela pregação abençoada. Cai no final do culto, os irmãos falam assim: não, pastor, que pregação hoje foi daquelas. Aí ele fala assim, olha. Aí ele fala assim, olha. Oh, glória a Deus, irmão, glória a Deus. Mas tem hora, gente, que sopra o inimigo no seu ouvido. Você é o cara mesmo, hein? Nossa, é bichão mesmo, hein? Esse cara é você, hein? Que palavra, hein? Que unção, hein? Que poder, que autoridade. Só que o problema não é uma vez, que uma vez você consegue. E para com isso, toda a honra ao Senhor Jesus. Mas chega um ponto que fala assim, não, é verdade, modéstia à parte, sabe como é que é, todavia, como e tal. E qual que é o problema? O problema é que nisso aí, gente, o pecado bate a porta, a soberba, o orgulho, a vaidade, aí vai, entendeu? Então isso é muito sério. Mas aí, resumindo, gente, se você tem o reino de Deus na sua vida, se você tem uma aliança com Cristo, você tem esse privilégio, sabe, de poder não só ter o reino de Deus dentro de você, mas também de expandir esse reino à sua volta, com o seu comportamento, com o seu caráter, com a atitude, ao compartilhar, a ser um bom marido, a ser uma boa esposa, a ser um bom filho, um bom filha, um bom pai, um bom irmão, um bom vizinho, sabe, um bom funcionário, um bom prestador de serviço. Seja ele entregador, balconista, diarista, motorista de aplicativo, empresário, político, doutor, seja o que for, sabe? Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Todas essas profissões, sabe? Você percebeu que hoje, no meio cristão, tem gente tudo nessa profissão? Percebeu isso? Sabe por quê? É para nessas profissões, eu e você honrar aqueles que Deus salvou. Sabe? Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Ô, meu irmão, minha irmã, seja um milagre. Faça um milagre, seja um milagre. Seja a resposta de oração, sabe? Pra quem tá à sua volta. Aí que fala assim, mas como é que eu vou saber como é que eu vou saber que se você é um milagre ou não? Você não precisa saber, meu irmão. O simples fato de você ser, de você expor pra fora o reino que tá dentro de você, acabou, é automático. Sabia? E aí isso acontece? A fofoca gospel. Do mesmo jeito que sobrou os 12 cestos cheios na multiplicação, assim também na sua vida. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Tchau. Fui! Diante do espelho, me perguntei: que crente você é, Leandro? Respondi: não sei, tradicional, pentecostal, protestante, evangélico nominal ou praticante, essas coisas que perguntam no censo do IBGE. E o maluco responde do jeito que quer, fala o que vem na cabeça sem pensar, mas aquele que tudo